Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Bom, e para perguntas e respostas, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Boa noite, muito obrigado. Depois tem um recadinho, me lembrem. Vamos lá, primeira pergunta? Primeira pergunta. Feminino, 22 anos, solteira. Desde o ano passado tenho frequentemente amidalite e infecção urinária. O que pode ser? É aquilo que o Dr. Frank Caprio fala, emocionismo, né? Então, o que você precisa fazer, você que fez a pergunta, controlar mais as emoções. Praticar aquilo que está na norma fundamental, conservar sempre o sentimento natural. Quando você mantém o sentimento natural, você não é levada pela aquela emoção de raiva, de exaltação, de mágoa, de tristeza. Então, esse é um ponto que você precisa trabalhar. Agora, o que é que está fazendo você perder esse sentimento natural? Creio que você ainda entra em discórdia com papai e mamãe, então aceite o que eles dizem. Às vezes é muito comum os jovens não aceitarem o que os pais falam e falam, meu pai é quadrado, minha mãe é quadrada. Isso não é de agora, não, isso é de 10 mil anos atrás já falavam isso, que os pais sempre são quadrados, que os pais não entendem, não sei o que, isso aí já é coisa velha, muito antiga. Mas é que os jovens acham que já são, né, já estão mais... Então, como têm raciocínio mais rápido pela idade e pelo reflexo também, acham que já os pais não sabem nada, a mamãe não sabe nada, mas quando eles se tornam pais, se tornam mãe, é que eles vão entender. Então, agora faça o seguinte, você que escreveu a pergunta, faça empatia, faça um jogo faz de conta, agora faça de conta, imagine que você é sua mãe e sua mãe é sua filha, ok? Agora, veja tudo que está acontecendo, aí você vai entender sua mãe, o que você falaria para sua filha? Você como pai, o que você falaria? Deixaria tudo em branco ou não orientaria? Não ensinaria ou fingiria que não viu? Esse é um detalhe que você se colocando no lugar deles, você vai ver que eles têm razão. Então, aceite, né? Aceite. E agradeça 30 minutos, 30 minutos, 1 hora, quantas horas puder, quanto tempo puder, a todo instante, obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado papai, obrigado mamãe, e leio lições para Buscando o Amor dos Pais. Pergunta 2. Feminino, 75 anos, viúva. Minha irmã, com 82 anos, sente muita dor no corpo todo, coluna, dedos e principalmente nas pernas. Ela diz que dói todos os dias. Tenho muita pena dela. Eu não sinto dor nenhuma. Como posso ajudar? Então diga para ela ler a Sutra Sagrada todos os dias para os antepassados. E às vezes ela pode não falar, mas ela mentalmente andou implicando com algum irmão ou irmã ou cunhada. Então, ou cunhado, ela precisa agradecer mais essas pessoas, ok? E ler a Sutra Antepassados, e 21 dias, ler exclusivamente para o esposo. Entre linhas dá para perceber que ela guarda ainda certos ressentimentos do marido, e por isso que algumas partes do corpo, como coluna, que deve ser aqui na região aqui, lombar, que deve estar acontecendo, e esses problemas que são somatório, é a materialização daqueles sentimentos que ela foi guardando, reprimindo com relação ao marido. Então, fazer 21 dias a sutra para o marido, e antes da sutra, a oração do perdão, pelo menos uns 20, 30 vezes antes da sutra, ok? Próximo. Feminino, 70 anos, viúva. Tenho vontade de encontrar o meu segundo companheiro, mas todas as vezes que parece dar certo, alguma coisa atrapalha. O primeiro marido era muito ciumento. Será que mesmo falecido me controla e não deixa realizar a união? Claro, Crove. E como, viu? E como? E como? Tem muitos casos assim.
Por isso que recomendo que leia o livro Namoro, Maternidade e Casamento. Página 138 até 142, mais ou menos, o mestre fala sobre os viúvos que vão casar pela segunda vez. Então, tem muitas situações, até mesmo tive a oportunidade de orientar alguns viúvos, e alguns, depois que casam, estão namorando, tudo bem, né? Não é igual o primeiro namoro, já estão com uma certa idade, estão namorando, e parece que vai tudo bem, mas depois que casam, começa uma briga, o cônjuge começa a beber, ou então começa a acontecer alguma coisa que, há doenças, né? Casos de doenças, até casos de doenças do filho do primeiro casamento, acontecem fatos assim, ok? Então, precisa praticar o que está nesse livro, a permissão, conversar com o cônjuge que faleceu, explicando que a missão dele já terminou, e ali tem toda a oraçãozinha que deve fazer. E ler em seguida a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Próximo. Feminino, 60 anos, casada. Tenho dor nos 2 ombros. A família inteira tem essa dor. Pode ser algo familiar ou espiritual? Pode ser os dois. Pode ser os dois. Às vezes a influência dos pais, o modo deles falarem, sugestiona muito e os filhos acabam imitando também. Então, por exemplo, se os pais constantemente são daqueles turrões que não querem saber de entender, não querem de compreender, de não se harmonizar, isso faz com que eles possam ter problema no ombro também, ou seja, não quer se reconciliar, não quer abraçar o outro, por isso que dá problema no ombro. Familiar também pode sim, porque pode ser alguns tios, né? No caso tem um tio ou tia, tia-avô, tia-avó, ou mesmo um primo, e que estão necessitando muito de orações. Geralmente acontece quando essas pessoas, algumas dessas pessoas faleceram tragicamente. Por isso que, quando tem a festividade de São Antônio Roso, mesmo quando não tiver, estiver na sua regional, coloque os nomes dos tios, avós, primos, até todas as colaterais, que não somente pai, mães, avós. E aí, muitas vezes a pessoa fala, mas isso é muito caro. Comparando o valor que sai num registro espiritual na Seichonoye, R$4, não tem nenhum lugar que faz missa por R$4. E se fizer, só faz uma, né? Só que com R$4, são 1.825 missas que a pessoa vai receber, que é a pessoa que estiver no registro, porque são 5 por dia, durante 12 meses. Então, multiplica 12 vezes 365, você vai ver que dá 1.825, por R$4. Por isso, é importante que, para que não fique acumulado, por exemplo, houve um período que eu fazia quase 400 registros, que fazia de todos os amigos que eu conheci, todos que eu tive, parentes, amigos, colegas, vizinhos, colega da empresa, vizinhos, todos os vizinhos que eu lembrava o nome, fui colocando. E então, vai entregando por mês, um pouquinho por mês. Então, se você entregar 8 meses antes, 9 meses antes, é como você fizesse 9 parcelas. Aí não fica tão acentuado. O fato é que, às vezes a pessoa fala, não, vou deixar daqui, não, vou tirar, vai excluindo. Depois que termina a festividade de São Antônio Roso, é muito comum acontecer da pessoa sentir uma tristeza, não sabe por quê, é daquele nome que ela excluiu, e está necessitando muito de orações. Isso é muito comum acontecer. Então, às vezes a pessoa diz, eu fui andando, escorreguei, levei um tombo e fraturei a coluna ou a costela, a coluna não, o ombro ou a costela. Eu falei, não é por causa do tombo que você fraturou, você está esquecendo de algum primo, prima, tio, avô, e a pessoa na hora começa a lembrar exatamente quem era, ok? Então, faça registros espirituais para todos os tios, avós, todos os nomes que tiver, faça um registro para eles. Feminino, 52 anos, solteira. Porque mesmo fazendo as práticas, não sinto que as orações chegam até nossos antepassados e a minha vida continua estagnada? Bom, como eu disse, estripadores, vamos por parte. O fato de não estarem melhorando não significa que os antepassados sejam culpados, ou porque eles não estão entendendo as orações. Às vezes a vida está estagnada pela forma pelo modus vivendi que nós temos. Então, por exemplo, é muito comum
pessoas que normalmente são rancorosas ou perderam certas amizades e não voltaram a conversar e continua retendo, segurando aquela mágoa da pessoa, não perdoando a pessoa. Então, normalmente é natural que não avança. Okay? Se aqui tiver um gancho aqui na parede, eu amarrar aqui um elástico e prender essa outra ponta do elástico aqui na minha cintura, por mais que eu queira avançar, eu vou sentir que alguém está puxando para trás. Porque eu estou preso atrás. Da mesma forma, muitas pessoas estão presas, apegadas ao passado e não conseguem avançar, como se tivesse um elástico prendendo, puxando para trás. E, na verdade, é isso que está acontecendo, porque mentalmente a pessoa volta para o passado, recorda o passado, fica revivendo aqueles momentos do passado e ela sofre outra vez. Então, a mente dela está muito presa ao passado, por isso que não avança. Mas, quando perdoa, ela se liberta. Por esse fato é que, dentre as verdades que Cristo disse, a verdade liberta, uma delas está na oração Pai Nosso. Perdoai assim como nós perdoamos. Perdoai assim como nós perdoamos. Esse é um caminho que as pessoas normalmente pulam essa parte por causa do ego, que não quer saber disso, ok? Então, outro detalhe, antes de ler a Sutra Sagrada, no caso dos antepassados, antes de ler a Sutra, outro detalhe importante, faça a oração Pai Nosso. Pode ter, às vezes acontece de algum antepassado ter rejeição, porque era muito apegado à religião que eles seguiam, ou se eram católicos, ou se eram evangélicos, quando vê outro ensinamento, rejeita. Não, isso daqui não é, meu Deus não vai aprovar isso, mas Deus é um só, não tem Deus Todo-Poderoso, Onipotente, só tem um. Então não é que as pessoas imaginam que Deus vai reprovar e vai castigá-lo. Não tem nada disso. Então, para evitar essa rejeição, faça a oração Pai Nosso, explique o que é Seichonoye, explicando que a mesma verdade que da religião que os senhores seguiram, os senhores vão ver que é a mesma continuidade em linguagem atual. E dizendo para que aceitem com o coração aberto, aí vai fazer efeito. E o fato de ler a oração Pai Nosso antes da Sutra também é muito importante. Ok? Faça isso todos os dias. Feminino, 48 anos, casada. Como saber qual é a minha função nesse mundo? Sinto que não estou servindo a Deus e procrastinando. Sim, você entendeu. Intuitivamente você já entendeu. É verdade, isso que está acontecendo. Okay? Você já deu a resposta. A sua missão é onde você está. Deus já coloca a pessoa no lugar que ela tem a missão. Então, é importante que procure aprimorar, se harmonizar com a pessoa com quem vive. E outro detalhe também dentro das pessoas que vão adquirindo certa espiritualidade, são como se fossem convocados. Mas não é que foi convocado agora, não. Antes dela nascer, já sabia, os espíritos superiores já falaram, você vai nascer tal, vai nascer tal lugar, mas você vai ter que trabalhar também para ajudar o próximo. Então, como você está no certo nível, então ajudar as pessoas para que também possa seguir mais o caminho da espiritualidade e coisas assim, ok? Então, se você sente, é normal que as pessoas, quando não estão cumprindo a missão, sintam um vazio dentro dela, inexplicavelmente, gozado, não tenho motivo para ficar triste, não tenho motivo para sentir um vazio, mas estou sentindo, porque eu não está fazendo aquilo que tem que ser feito. A missão de cumprir, de ajudar, não está sendo feita. Então, vem aquela tristeza, aquele vazio. Algumas pessoas sentem ansiedade e até entram em depressão, como aquele caso da senhora dos Estados Unidos, um relato da igreja Unity, está no livro do professor Seicho, que era a senhora que começou a entrar em depressão e as amigas dela deram bronca nela. Ao invés de você ficar aí chorando, vai fazer caridade, vai ajudar os outros. E ela se inscreveu para ajudar uma entidade de pessoas deficientes, que tinha deficiência de visão, nos olhos, visual. E ela, primeiro dia, entrou uma senhora, disse, muito bom dia, muito obrigado, abre a janela, por favor, para a gente ver esse sol bonito. Ela ficou olhando, peraí, a mulher é cega. Está falando que para ver esse sol bonito, mas não está enxergando nada.
E eu que enxergo não estou vendo, ela que não enxerga está vendo? Fala, peraí, foi aí que ela entendeu. Né? Na mente dessa pessoa que era cega, justamente ela estava imaginando aquele sol bonito, aquela paisagem bonita, mas aquela que era cega não estava vendo. Por isso que na Bíblia diz, ouça quem tem ouvidos, veja quem tem olhos. Veja quem tem olhos, não é verdade? Isso que é importante que nós possamos entender. Então, é fundamental que isso fica a sugestão, se você já é dirigente da CETION, ajude mais, e se não for, então faça um módulo, e depois se torne uma divulgadora, vai ajudando a associação, e estudando mais, pode até futuramente ser preletor, ok? Já que não me lembraram, então vou lembrar. O professor Fumio Nishiyama, nosso presidente doutrinário, ele, de vez em quando, ele conta uns casinhos interessantes, em off, né? Mas para dar uma ilustração, e ele comentou agora, que essa semana, que uma experiência, uma pesquisa, um levantamento que o Japão que fez, um grupo de profissionais da área fizeram, depois do pós-Covid. E notou que muita gente, não somente no Japão, no Brasil também, aconteceu de monte isso, né? Muita gente acomodaram ficar em casa, ficaram com medo ou se acomodaram e ficam em casa. E nesse medo de tanta imprensa ficar martelando, que vai ficar doente, perigoso, a pessoa acabou ficando praticamente traumatizado com isso. E alguns não, se acomodaram mesmo. O estudo que fizeram depois nos Estados Unidos é que chegaram à conclusão, daquelas pessoas que só ficam mais parado e não se mexe, sabe qual o tempo de vida, a diminuição de tempo de vida? 40%. 40%. E é verdade que só ficam parado, algo parado apodrece. E reduz 40%. Então, uma pessoa que poderia viver a chegar aos 84, 85, só chega até os 64, porque não se mexe. Então, você vê antigamente, no tempo que ainda, hoje em dia é todo maquinário, mas antigamente que o pessoal trabalhava na roça, acordava cedo e ficava suando embaixo do sol, chuva, e trabalhava mesmo. Então comia de tudo e não tinha colesterol, porque queimava tudo, não é verdade? E a saúde era diferente, porque se mexiam, andavam bastante, tinha que andar, muitos não tinham carro, não é verdade? Então, depois quando consegui uma bicicleta, com muito custo consegui uma bicicleta. O próprio professor Seiichi Taniguchi, ele escreveu no livro que na época que a esposa, a professora Emiko Taniguchi, filha do mestre, foi dar a luz do primeiro filho, ele foi de bicicleta buscar a parteira. De bicicleta buscar a parteira, porque não tinha carro. Foi no ano 1951, por aí, logo após a guerra, o Japão estava praticamente destruído, né? E a CETION também estava meio estagnado, parado, porque muitas pessoas, até restabelecer, arrumar tudo isso. Então, teve que ir de bicicleta, e ele disse naturalmente isso. Por isso que, quanto mais se mexer, trabalhar, movimentar, é importante. Eu voltei segunda-feira da Bahia, fiquei lá no seminário, e encontrando algumas pessoas. Lá, a pessoa só envelhece, fala, não dá tempo de envelhecer. Se você fica paradão, você envelhece. E eu já vi muita gente, acontecer com muita gente isso. Quando fica muito paradão, você reencontra essa pessoa, ela fica com uma cara de velho. Fica com cara de velho. Mas quem está sempre se movimentando, andando, procure andar, procure se mexer. Né? O salão aqui ficava cheio, não ficava? Lembra que ficavam 200 e poucas, 300 pessoas no salão? Agora estão voltando muitas pessoas, mas quanto mais medo tiver, quanto mais parado ficar, isso não é coisa, não é cientista que está inventando. É uma pesquisa científica que fizeram no Japão e nos Estados Unidos também. A redução a pessoa poderia viver 40% a mais e vive 40% a menos por causa disso. Mas é a tendência normal. Quando a pessoa fica muito parado, perde o hábito. Então, quando levanta, está certo que depois de uma certa idade, eu sinto isso, né, principalmente o dia seguinte, depois que eu brinco com os netos,
O condor ataca aqui, condor ataca lá, mas é a musculatura normal. Mas também o fato da pessoa não andar nada, não se mexer nada, ficar só sentado no sofá, isso daí não é bom, não é bom, não é? É bom movimentar mais, procurar exercitar mais, ok? Acabou o tempo, muito obrigado. Muito obrigado, você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga, e não percebe que em casa ela poderia assistir. É só se inscrever no YouTube, e ali você tem uma série de programas, de gravações, de palestras, que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Então você pode assistir, se inscreva no YouTube, assista várias e várias. Você tem a oportunidade de assistir, se gostou, assista outra vez. Tem essa vantagem de você poder sempre, muitas vezes, até mostrar para uma pessoa que está desesperada com algum problema, e que você já assistiu a algum programa, fala, assista o programa tal do YouTube da Seichonoe, e você vai salvar e ajudar muita gente. Lembrando que nós sempre devemos ter em mente que nós somos regidos pela lei do karma, que é a lei da mente, a lei da causa e efeito. Quem planta colhe, quem ajuda é ajudado. Você assistindo, você vai se ajudar e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Nesse momento, daremos início ao estudo. Para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Então, vamos aos abraços. São José do Rio Preto, Gabriel Sumariva. Brasília, Paulo Federico e mais outras pessoas. Guapiaçu. Não sabia o nome da cidade, Guapiaçu. Batatais, Tomás José Garibaldi, Arnaldo Muranaca, que estava sempre aqui, está sempre a foto lá com o bonezinho, num lugar bonito, deve estar muito tranquilo. Os filhos foram para lá e ficaram muito bem e levaram o pai para lá. Abraço para a Regional São Paulo 1, Diadema São Paulo, Rodrigo, Araraquara, Valderez, Uberaba, Indaiatuba, Barris, Luz Nilda. Então, nós tínhamos parado de falar sobre a ciência mental, né? Lembra? Paramos aí, não deu nem tempo de iniciar. Emerson, não é o Fittipaldi, não. O pensador, o filósofo Emerson disse, a vida é um espelho que reflete um rei ou um escravo. Ela reflete um rei ou um escravo. Se você deseja ter amigos, primeiro seja amigo. Esse é o primeiro passo para conquistar amigos. E, normalmente, os grandes vencedores são pessoas que têm amizade, bons amigos. E aquele que ganha amigo só porque ele ganha na loteria, esse daí não é amigo, não, é interesseiro. Quando perde dinheiro, os amigos somem, não é? Então, só estava atrás do dinheiro. E a verdade número 2, olha que coisa interessante. Para ser vitorioso na vida, é preciso conquistar o coração das pessoas. Aquele que tiver conquistado o coração de muitas pessoas é mais rico do que aquele que obteve grande quantidade de dinheiro. Ter bons amigos é poder realizar empreendimento mais grandioso do que obter uma riqueza monumental. E também o fato da pessoa ter riqueza, mas não sentir alegria, porque a forma como ele conseguiu a riqueza não foi lá muito honesto, então ele carrega no fundo, um sentimento de culpa. Então ele começa a analisar por que entre os milionários é muito comum suicídio. E por causa do sentimento de culpa que muitos deles carregam. De que forma que prosperaram. Então, por mais que ficam lá, né, mostrando que tem dinheiro, mas no fundo não vem aquela alegria. Não vem aquela alegria também, e também muitos deles simplesmente não têm alegria em casa. É uma tristeza, um vazio também em casa. Isso tudo faz com que a pessoa não se sinta realmente realizada. Para conquistar o coração das pessoas, é preciso muito amor. Perdoar quando é difícil perdoar. Esse é um ponto importante. Perdoar quando é difícil perdoar. E dar o que é difícil de dar. O tipo e a quantidade de amigos que você tem refletem no seu coração. Seu coração precisa ser rico e generoso. Não seja mesquinho. Dê em abundância o amor, a bondade, a amizade. Tudo isso reverterá a você infalivelmente.
Então, sempre a gente volta, acaba lembrando da época da escola, da juventude, que fatos antigos a gente lembra muito mais fácil do que de agora, né? Então, eu lembro de um colega que ele era muito atencioso, muito bondoso. E ele já trazia uma cópia da matéria que o professor deu para o aluno que não foi na aula naquele dia. Então, no dia seguinte, ele chegava e falou, olha, tem uma cópia da matéria que o professor deu, você não pode vir. Ele não falava, por que você não veio? Eu não tinha nada que falar, só falava assim, como você não veio, aqui está uma cópia da matéria para você não perder. Então, tem pessoas assim que têm essa generosidade, esse coração muito bom. E por isso que essas pessoas conseguem realmente prosperar, melhorar e têm saúde. E na página seguinte, 249 do livro, a verdade 2, não é a verdade da vida não, hein? O sucesso se alcança quando se tem muitos amigos e o fracasso ocorre quando não tem amigos. E a gente percebe isso, às vezes, na empresa, pessoas conversam entre si, mas fora da empresa não tem a mesma conversa. Ou seja, são colegas, mas não são amigos. Nem todos os colegas são amigos. Então é importante desenvolver aquela amizade e não somente ser colega. Por esse motivo também que as empresas atualmente, já faz mais uns 10 anos que estão olhando para esse lado, eles procuram, na entrevista da admissão, perguntar o que a pessoa faz fora do horário de trabalho. Aqueles que dizem que tem algum trabalho de cooperação, de ajudar uma entidade, ele ajuda nessa entidade, eles têm preferência na admissão. Então, caso o currículo seja equivalente, mas aquele que faz um trabalho de prestar ajuda ao próximo, eles são contratados. Mas por que a empresa dá preferência para essas pessoas assim? Porque se a pessoa tem esse amor ao próximo, de ajudar o próximo, na empresa ele vai ajudar o colega também. Concorda? Se ele já não tem o hábito de ajudar o próximo fora do local do trabalho, muito menos no local de trabalho. Então, ele vai falar, não. Quando a pessoa que já tem aquele sentimento de ajudar o próximo, vendo o colega que está um pouco atrasado no trabalho, quer uma ajuda, quer que eu te ajude, quer que eu faça alguma coisa? Então, essas pessoas prestativas vão fazer com que haja muito mais amizade na empresa, haja muito mais sinergia, que é a força grupal, a força do grupo. Então, o grupo torna-se mais unido. E outro detalhe que a gente pode perceber, você pode perceber, eu já fui observando ao longo de muito tempo, na empresa mesmo, o departamento em que as pessoas estão sempre doentes, não tem harmonia, estão sempre em rivalidade, aquela guerra fria. E outro detalhe que eu observei também, isso já contei, devo ter contado, que eu ficava observando, antes de chegar no local de trabalho, e a fisionomia das pessoas indo para o trabalho. Segunda-feira, não dava nem vontade de olhar a fisionomia de muitos, a maioria, hein? Aquela cara azeda, aquela cara de tristeza, aquela cara de revolta, como se dissesse, por que eu não ganhei na Mega Sena? Naquele tempo não existia Mega Sena, né? Por que eu não ganhei na loteria? Então, aquela tristeza. Então, eu pensei, se for trabalhar com aquela cara, ou porque saiu de casa brigando, e ainda vai com aquela fisionomia de mau humor, trabalhando dessa forma, é natural que aconteça o que? Acidente de trabalho, ou então se trabalha na parte de escritório, tenha problema de tendinite e outras coisas mais, outras doenças musculares, nervosas, que afetam na saúde da pessoa. Além de, eu tive até um funcionário que tinha muita úlcera, gastrite, muita úlcera e gastrite, mas a cara dele era sempre irritado, às vezes por causa das broncas que levava, ou então do relacionamento que não era muito harmonioso em casa. Então, essa gastrite era provocada pelo sentimento de mau humor. E aquilo que a doutora Flander explica. A doutora Flander, ela é uma das mulheres respeitadas, na década de 40 já, como a grande médica, psiquiatra e psicanalista, e ligada na parte da medicina psicossomática. Então, ela disse no livro dela,
A saliva depende do humor da pessoa, ela torna-se veneno. Ela muda a química da saliva. A saliva muda de química. Então, isso daí faz com que nós possamos entender por que muitas pessoas, na véspera, momentos antes do exame, começam a ter desarranjo intestinal, por causa do nervosismo. O nervosismo, então, cria aquela acidez e o intestino, todo o órgão lá começa a dar problema. Então, tudo isso. Outro detalhe também, a prova de que o mau humor, que era sentimento de raiva, a saliva muda a química dela, é o caso também do bafo de onça. O mau hálito que as pessoas têm decorrente daquele sentimento que ela não percebe, mas começa a exalar mau cheiro, né? Esse mau cheiro também muitas vezes é do corpo, é como um gambá. Por que o gambá solta mau cheiro? Para que o outro fique distante do outro, né? Fica distante, então ele exala mau cheiro. Continuando. Quando você tem um amigo íntimo que lhe descobre as qualidades e as enaltece e ajuda-o a exteriorizar o que há de grandioso no seu interior, você pode desenvolver-se grandemente. Precisamos confiar nos amigos e também conquistar a confiança deles. A gente vê muitas histórias. Outro dia eu estava vendo a história de 2 grandes jogadores de beisebol nos Estados Unidos, o Derek Jeter e o outro que é o Alan Rodrigues, que foram 2 grandes ao mesmo tempo. Aí, de repente, o Rodrigues, ele era descendente de negro, e o Derek Jeter, ele era, se escreve Jeter, né? E ele era, o pai era negro, a mãe é branca, mas ele não saiu com traço nenhum de negro. Mas cada um num outro estado, estabeleceram uma amizade muito, e tanto assim, quando tinham férias, momentos assim, um ia visitar o outro, pela amizade, pareciam irmãos mesmo. Mas isso daí fez com que houvesse um respeito muito grande, e a imprensa sempre martelava, mostrando a amizade, uma amizade sincera, como se fossem irmãos. Então, esse ponto também te percebe que o fato da pessoa ter aquele sentimento de amizade com o outro, ele procura um ajudar o outro. Mesmo na escola, quando eu fiz o primeiro ano da faculdade, eu não tinha carro, então, e a aula terminava às 11h40 da noite. E depois, saindo da escola, tinha que pegar um trem para depois pegar um ônibus. Eu chegava em casa 1h15, 1h10, 1h15 da manhã. E atravessava assim, descendo na estação lá da Moca, tudo apagado, escuro. A sorte que naquele tempo não tinha assalto, né? Então, a gente andava tranquilo, não enxergava nada, mas era tranquilo. Mas um colega que estudou comigo, que eu conheci no cursinho, porque apresentado por um colega de infância, aí fizemos uma amizade muito, 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 muito bacana, de um ajudar o outro. Aí ele comprou o carro, mas eu não podia comprar o carro porque tinha que dar metade do salário para minha mãe, para ajudar no aluguel da casa. Aí ele me levava, desviava o caminho da casa dele, para me levar até na porta da minha casa. Todos os dias fazia isso, todos os dias, né? Então, nós estudávamos juntos, fazíamos parte da mesma equipe. Então, como é que a gente pode não esquecer de uma amizade assim? Não é verdade? Então, quando a pessoa é amiga mesmo, ela não fica preocupada com ela pensa em ajudar o próximo. E da mesma forma também, né? Da mesma forma, quando você tem alguma coisa para ajudar, para favorecer o outro, faça isso que é muito bonito. Continuando. Olha que frase bonita do William Shakespeare. Os verdadeiros amigos não só enxergam suas lágrimas, mas também perguntam o porquê delas, né? Dá o ombro para a pessoa, né? Dá o ombro, pergunta, mas por quê? Se interessa, não é verdade? A verdade 2, na página 249. A amizade não se obtém exigindo a do outro, desejando apenas ser amado. É preciso amar também. A amizade é recíproca. Não adianta querer somente receber sem nada ter oferecido. Quem poderá estimar uma pessoa mesquinha, maldosa e egoísta que vive procurando defeitos nos outros? Se você deseja conquistar grandes amizades, precisa ser muito generoso.
Eu tive funcionário que chegava assim, o que o senhor tem para me entregar hoje para me dar? Mas ele nunca falou, olha, eu fui lá no interior, aqui tem uma caixinha de fósforo, por exemplo. Algo para que pudesse lembrar, dizer, eu lembrei daqui, né? Mas não, só queria receber. Então, a pessoa que só quer receber, como que vai desenvolver amizade se é um chupim, só quer receber, e não procura fazer nada para o próximo? Mesmo que seja uma coisinha de nada. Quando a pessoa tem um coração bom, já aconteceu umas 3 vezes, a pessoa vem pedir autógrafo, uma vez a pessoa fala, professor, muito obrigado, viu? E me deu uma caneta Bic toda mordida, metade mordida. Eu falei, muito obrigado, né? Eu não vou falar, essa porcaria eu não quero. Não, agradece, muito obrigado. A intenção dela foi essa. Outra, professor, uma bala para o senhor. Aquelas balas que você não consegue abrir o papel assim, que está tudo grudado. Falei, muito obrigado, aceita, muito obrigado, né? Então, esse é um sentimento que deixa a outra pessoa feliz, porque ela quer agradar. Então, aceita, muito obrigado. Então, não importa o que foi, o que deu, não importa como é que foi, né? Igual a professora que chegava o dia dos professores, cada criança levava um presente para ela. E um garoto levou uma caixa. E aí, como levou uma caixa, e aí ficou molhada a caixa, e a professora tinha que adivinhar o que era. Daqui deve ser um licor que caiu a água. Daqui não é. É um cachorrinho. A molhada era o xixi do cachorro que estava saindo. Continuando. Precisa ser muito ativo, precisa dedicar-se ao próximo, deixando os interesses próprios, precisa ser alegre, precisa ser capaz de sacrificar-se pelos amigos. Essa é uma coisa que a gente vê via muito na guerra também, da pessoa ajudar o outro, estava necessitando, e mesmo que a pessoa tivesse uma situação difícil, ele machucado, ferido, ele também procurava ajudar o outro que estava mais ferido ainda. Coisas desse tipo assim, que é fundamental, né? Não importa, não estou com vontade. Como meu pai salvou muita gente do afogamento, que ele nadava muito bem, onde ele nasceu no Japão, era do lado do mar. E tinha campeonato de natação, eles amarravam 2 navios e as cordas, que era como se fosse uma piscina, naquele tempo, né? Na década de 30. Então, meu pai nadava muito, 10 quilômetros, era natural nadar 8, 10 quilômetros. E veio para o Brasil para ficar 3 meses para ajudar a irmã que estava imigrando para cá. E acabou ficando, acabou gostando do Brasil e falou, não vou retornar para o Japão, não, né? Então, ficou no Brasil. E meu avô gostava de pescar, meu pai também gostava de pescar, e quando estavam pescando, muitas vezes, lá perto de Prudente, tinha um lugar chamado Laranja Doce, e eu nasci lá perto, 30 quilômetros, cidade de Indiana. E muitas vezes eu ouvia alguém gritando, socorro, socorro, pessoas que iam no calor se banhar e morriam afogados. E quando eu escutava socorro, meu pai já pulava na água e socorria. Então, uma ocasião, ele socorreu um homem, estava quase já se afogando, conseguiu tirá-lo da água, e depois de meia hora, essa pessoa que ele socorreu, ele falou, meu amigo, meu pai ficou nervoso, ele falou, deu vontade de dar um tapa, um soco na sua cara, porque só agora que você lembrou do seu amigo, por que você não lembrou na hora que eu te socorri? Agora seu amigo já morreu, você é muito egoísta, você é muito egoísta, você só pensou em você, por que só agora você lembrou do seu amigo, né? Então esse tipo de coisa meu pai não suportava, coisa de egoísmo não suportava, mesmo futebol, quando viu o jogador marcar o gol e bater o peito, ele falou, bobo, bobo, você não está ganhando o jogo sozinho, você está jogando porque os colegas, os amigos te passaram a bola. Então ele falou, isso é coisa do ego, eu queria aparecer, marquei o gol, é coisa do ego. Continuando. Não há solidão mais triste do que a do homem sem amizades. A falta de amigos faz com que o mundo pareça um deserto. Francis Bacon. Não é o Toicinho, não. É o Francis Bacon. Então, a solidão mais do que quando falta sem amizades. Então, da mesma forma, em casa,
às vezes surge discórdia, mas por causa da discórdia, ficar de cara feia 1 semana, 2 semanas, sem conversar, sem dar abraço a torcer, isso é ego, né? Tem que vencer a si próprio e tomar iniciativa. Puxa a conversa, o que vai perder? Não vai perder nada. O ego fala que vai perder, vai pensar que perder a razão. E daí que negócio tem razão, não tem razão. As pessoas não perdoam porque apegam a palavra razão. Eu estou com a razão. E a pessoa está lá dirigindo, vê que ele está no farol verde. Eu estou com razão. E vê um cara que vai atravessar o farol vermelho. Eu estou com razão, ele insiste dizendo que está com razão, vai parar no hospital. E daí, o que adiantou ter razão? Não adiantou nada, não é? Então, são detalhes que as pessoas, muitas vezes, precisam agir mais com sabedoria e amor para não ter problema. E muitas situações que, às vezes, uma coisa que a gente vê assim de vez em quando, que acho muito bonito, quando o pessoal, aqueles chefes que cozinham bem, vai aprender com o outro, eles não procuram mostrar que sabe mais que o outro, né? Veja, note, observe que eles têm humildade. Procura aprender com o outro. E não falar, não tem nada disso. Eu sei, eu vou mostrar. Porque aquele que Cristo disse, aquele que procura se exaltar, será humilhado. E aquele que se humilha, será exaltado. Né? Então, esse é um detalhe que entre os japoneses, não é só os japoneses, os chineses também evitam colocar em primeiro lugar o eu. Eles procuram esconder o eu, por falta de modéstia. Então, eles procuram sempre ouvir bem. Quem consegue pegar um canal do Japão, veja como são os diálogos no Japão. Eles, sim, está sempre reverenciando um outro, ouve e depois fala, né? Então, não tem aquele ego de interromper a conversa do outro. Por isso que eu coloquei no meu livro, aquilo que eu observei lá no Japão, quando eu estava lá com o professor Fumio, e num restaurante, entraram 8 pessoas, todos homens, e começaram a conversar, e sempre um que falava. Ninguém falava junto, ninguém interrompia. O outro só ia falar quando aquela pessoa tinha terminado de falar. Aí ele falava. E aí todos falavam, mas quando ele falava, e só se via assim, hi. Hi é sim. Ele não está dizendo, você está certo, ele está falando, eu estou te entendendo, nesse sentido. Mas sabia ouvir, esse que é um ponto que nós temos que aprender. Página 250. Interessar-se sinceramente pela sorte dos outros constitui o primeiro fator para atrair amizades. Isto porque quando você próprio se interessa pela sorte dos outros e os auxilia como se os problemas dele fossem seus, eles também se interessam por você. Quando você se interessa sinceramente pelo empreendimento, carreira profissional, projeto, etc., dos outros, sem visar o seu próprio benefício, mas apenas ao bem deles, você consegue conquistar a amizade deles. A primeira vez que eu fui para o Japão foi quando aconteceu o terremoto, e 5.000 pessoas morreram naquele terremoto na cidade de Kobe. Então, estava indo lá para a academia de Uji, com o professor Fumio, e chegamos na perto da estação, aquele aviso, não está funcionando o trem-bala, nenhum trem está funcionando, porque com o terremoto, os trilhos ficaram todos deformados, então não teve condições. Aí assistindo, teve que ficar onde? Ficar vendo televisão, não tinha mais transporte. Aí eu observei realmente aquelas situações de um caminhão tombado, de laranja. Dia seguinte mostrou a mesma cena, porque não deu tempo de recolher, mas a laranja continuava lá inteira. E a laranja lá é cara. Ninguém roubou nada, igualzinho. Igual acontece. Quando toma o caminhão de cerveja, a mesma coisa, né? Não dura um minuto, o pessoal ajuda a limpar. E nem quer saber dar atenção para o motorista, quer saber somente pensar nele. E não ajudam. Mas ali existe uma cooperação mútua, e isso faz com que as pessoas realmente tenham aquele preparo de ajudar o próximo. E já começa, eu vi pela televisão, que termina a aula, as criancinhas de 5, 6, 7 anos, já começam a limpar a sala. Por isso que aquilo que fizeram lá
na Copa do Mundo, da torcida japonesa limpar, para eles é normal, porque já aprenderam desde cedo a fazer isso. Então, tinha um repórter, parece que era da Colômbia, falando tudo em espanhol, falou, olha aqui, eu estou me mostrando. Para nós é novidade, mas para eles não, porque já foram educadas dessa forma. Esse é um ponto que educar desde o começo, esse que é importante, ok? Então, aqui o que ia falar, estava falando do terremoto, aí mostrou o imperador e a imperatriz. Foram visitar as pessoas que perderam a casa e estavam lá no ginásio. E fiquei observando, aí a imperatriz se ajoelhou para conversar, e falando bem manso, o Senhor conversando, olhando no olho das pessoas, falou, olha, que foi época de inverno, janeiro lá é inverno, falou, olha, se cuide, né? Essa frase eu entendi, se cuide para não ficar resfriado, tá? Então, a preocupação, se cuide para não ficar resfriada. E não tinha interesse político nenhum, não foi nada político, simplesmente porque eles têm o hábito de fazer isso. Então, esses detalhes são fundamentais que nós temos que aprender. Continuando. A afeição totalmente destituída de egoísmo e a atenção sincera constituirão um forte elo psíquico que ligará você a você. A afeição, né, o carinho, a atenção, totalmente destituída de egoísmo e a atenção sincera constituirão um forte elo psíquico que ligará a você. Se considerar as pessoas que se aproximam de você apenas como clientes que lhe proporcionam lucro, você não conseguirá a verdadeira amizade. Não conseguirá a verdadeira amizade. Aí eu lembrei do meu cunhado. Eu tinha um cunhado que ele não tinha completo o ginásio, mas ele era diretor de uma empresa, porque ele tinha um carisma com as pessoas e visitava, conversava, sem interesse financeiro, mas as pessoas acabavam fazendo pedido para ele. Até se tornou diretor, e a empresa que ele trabalhava fechou, ele mudou para outra, e os clientes todos foram para essa nova empresa. Então, essa nova empresa ganharam, assim, praticamente triplicaram o faturamento dela com os clientes que ele levou. E até quando ele ficou doente, a empresa pagou tudo, ainda fez questão de ajudar em tudo que fosse necessário, por reconhecimento pelo que ele fez. Então, é um detalhe que muitas vezes acontece da pessoa ter aquele sentimento de se preocupar com o outro. No armazém que eu ajudava o meu pai, uma vez chegou um vendedor da Swift, ele falou, ô senhor Miyazaki, tudo bem com o senhor? Tudo bom? Tudo bem? A família está tudo bem? E os filhos também? Tá, meu pai, tudo bem, sim. Ele começou a conversar, e foi embora. Aí meu pai falou, filho, vem cá, olha aí, ó. Esse é vendedor. Ué, porque os outros que aparecem não são? Ele não veio falar, quer comprar, não quer, não. Perguntou da família, perguntou como que eu estava, como é que estavam os filhos, e conversando, no fim, não falou nada de vendas, eu mesmo tomei a iniciativa, me mandou uma caixa de óleo, porque a forma tão agradável dele conversar, sem querer impor, sem querer forçar a venda, somente perguntando da família, nesse sentimento assim de perguntar, de ajudar o próximo, de querer se interessar pelo outro, isso fez com que o meu pai, sensibilizou o meu pai, né? Então, são detalhes fundamentais que as pessoas vão entender. Tem um amigo que faz assim também, ele é assim, ele está assistindo, não perde uma aula, é o Valmir Tesa, lá de Santa Catarina. Inclusive, eu até agradeço, porque toda quarta-feira, como ele assiste, ele manda foto. Então, dá para saber que roupa que eu usei. Aí, antes de escolher a roupa do quarta-feira de manhã, para não repetir, né? Porque não dá para gravar, cada lugar uma roupa, e a pessoa pode pensar, outra vez a mesma roupa, só tem essa roupa. Aí aprendi que se alguém disser, você repetir, alguém disser, outra vez com a mesma roupa, você pode dizer, é que eu gostei tanto que eu comprei uma dúzia. A afeição, então, destitui do egoísmo, e adiante. A felicidade de Jean Cocteau. A felicidade de um amigo deleita-nos, enriquece-nos, não nos tira nada. Caso a amizade sofra com isso, é porque não existe amizade.
Ele não procura explorar, não procura tirar nada do outro, ao contrário, ajuda. Pensei que era Jean Cousteau, não é? Jean Cousteau. Jean Cousteau. Por isso que a felicidade, essa amizade, não tem interesse nenhum de levar vantagem nenhuma, de tirar proveito, nada disso. Simplesmente ajudar o próximo, né? 2 frases da Bíblia sobre amizade. 2 frases. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Perfume e incenso. Por falar em incenso, gente, antes de continuar, eu aprendi lá na religião do Zen Shu, que era a religião do meu pai, que o mestre fala que a meditação a meditação em Shinsokan, a mais próxima de todas é do Zen, é da meditação Zen. E do Zen é justamente a religião Zen que era do meu pai que seguia, e lendo um livreto lá deles, quase tudo em japonês, uma única frase que está em português, explicando o seguinte: o incenso não importa a fumaça, a quantidade de fumaça, o que importa é o aroma. Aí eu lembrei daquilo que o mestre escreveu, que anjos, quando descem no evento assim religioso, muitas vezes nós sentimos o aroma de um perfume, porque os anjos, quando descem, eles passam nas suas vestes esses perfumes para se proteger do odor carnal do ser humano. Aí eu lembrei que aconteceu na década de 90, quando estava lá na Argentina. Naquele tempo não tinha academia de Santa Tecla. Aí o pessoal resolveu fazer um seminário no local chamado Quinta Lopes. E tinha alojamento, bem simples, né? E tinha também um salão para palestras. Aí o salão, de repente, na hora que eu estava fazendo a palestra, baixou um perfume que 70% do salão ficou inundado com aquele perfume. E é um perfume que nós não conhecemos que tem aqui na Terra. Aí eu expliquei. Os anjos vieram brindar a nossa atividade doutrinária, a nossa atividade de ajudar o próximo. E aquilo ficou marcado, que 20 anos depois, 30 anos depois, o pessoal lembrava dessa situação. Então, outra forma que aconteceu em Brasília, tinha terminado o seminário, uma senhora falou assim: primeira vez que eu estou vindo, mas que incenso que vocês estão usando? Eu falei: não tem nenhum incenso, que eu estou sentindo um aroma, um perfume muito gostoso. Eu falei: isso daí é de um anjo que está aqui presente para ajudar na atividade. É isso que acontece. Então, se você muitas vezes está no lugar... Baixou um anjo muito forte agora. Estiver no lugar, né? E você está mesmo fazendo em casa, tá? De repente vem um aroma, um perfume, olha, um anjo está te ajudando, está te abençoando. Fala nisso, acabou o tempo. Muito obrigado. O evento que abre todos os caminhos tem dia e hora para acontecer aí, perto da sua casa. E você é o nosso convidado. Seminários e Conferências da Luz 2023. Um dia para mudar tudo para sempre. Abra seu coração para encontrar respostas para os mais variados desafios do cotidiano. Preletores da Seichonoye serão enviados para diversas localidades do Brasil, onde compartilharão ensinamentos que proporcionam o despertar para a nossa natureza divina de filhos de Deus. Através da prática desses ensinamentos, as pessoas resolvem questões ligadas à saúde, à prosperidade e à harmonia familiar. Você também participará da prática da meditação Shinsokan de oração mútua, através da qual todos se sintonizam com as ondas de salvação de Deus, orando uns pelos outros. Nessa prática, tanto os presentes quanto quem receberá as orações à distância manifestam graças de toda a ordem, tais como curas, encontro de emprego e solução dos mais variados problemas. Seminários e Conferências da Luz 2023. Um dia para mudar tudo para sempre. Confira a data, o endereço e como participar acessando o nosso portal www.sni.org.br. Acesse
Agende-se e participe deste evento que abrirá seus olhos e também todos os seus caminhos. Muito obrigado! A pandemia ficou definitivamente para trás e as atividades presenciais da Seichonoye já voltaram com força total. Já estamos vivendo a alegria de nos reencontrarmos olho no olho para um caloroso abraço nos recintos em que vivenciamos ainda mais a nossa natureza divina de filhos de Deus. Nossas academias de treinamento espiritual, regionais doutrinárias, núcleos e associações locais estão de portas, braços e corações abertos para acolher a todos em nossos eventos, sem restrição acerca do número de participantes. Acessando o portal da Seichonoye, sni.org.br, você encontra todas as informações, as datas dos seminários nas academias de Ibiúna, Santa Tecla, Santa Fé, Curitiba, Minas Gerais, Amazônia e Goiás. Os endereços e contatos de nossas regionais, onde você já aproveita para saber a data da realização do seminário ou conferência da luz, bem como de todas as atividades da Seichonoye nas localidades próximas à sua casa. E ainda, tudo sobre os eventos de abrangência nacional, tais como cerimônias, convenções, seminários e conferências especiais. Venha se sentir revigorado pela nossa recepção calorosa, pelas palestras que cagam fundo e por práticas, orações, orientações e acesso às publicações sagradas numa atmosfera que acolhe, ilumina e faz manifestar o aspecto perfeito criado por Deus em todas as dimensões em nossa vida. Você também encontra no portal tudo sobre nossas mídias, com palestras no YouTube, postagens no Facebook e Instagram e os programas do podcast SNCast. Então, está feito o convite. Vamos prestigiar cada vez mais as atividades presenciais da Seichonoye. Estamos esperando por você, de portas, braços e corações abertos, para a experiência insubstituível do reencontro olho no olho e do caloroso abraço que só encontramos nos sagrados ambientes da Seichonoye. Muito obrigado!